Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal React. Eu sou o Daniel Eu sou a e Pamela. bora para mais um vídeo que é um donate. Valeu. Um tema um pouco diferente. Né? O homem mais criminoso que já existiu, Glenn Quagmire, Caraca. do canal Covil do Norte. Nossa história está repleta de personagens que representam a mais pura maldade, homens e mulheres que cometeram atos terríveis e que marcaram a humanidade para sempre. E no meio das figuras sombrias está um personagem extremamente perigoso, Glenn Quagmire. Há mais de 20 anos ele vem cometendo os atos mais abomináveis que um ser humano é capaz de realizar. E o mais chocante de tudo é que ele nunca foi punido por nenhuma de suas ações. Nossa. Mano, Lázaro Barbosa. esse aqui é o pior, cara. Esse aqui é o pior cara. Eu lembro desse cara da TV, mano. Ele Esse fugindo aqui da é o pior polícia. cara do mundo, mano. Glenn Quagmire. Marca esse nome, você vai ver por quê. Eu já vi algumas coisas sobre ele, Ah, mas você vai ver. 3, 2, 1, ai. play. Que A medo, nossa mano. história está repleta de personagens que Credo, são a já mais colocou pura logo esse bicho maldade, feio aí. homens e mulheres que cometeram atos terríveis que marcaram a humanidade para sempre. E no meio dessas figuras se encontra um personagem nessa extremamente roda. perigoso, Glenn Quagmire, um homem que há mais de 20 anos vem cometendo os crimes mais abomináveis que um ser humano é capaz. E o mais chocante de tudo, ele nunca foi punido por Mano, não dá, esse nenhuma cara não de dá, velho. suas ações. Por quê? Se você pegar pra assistir qualquer episódio aleatório de Family Guy, principalmente as primeiras temporadas, Quagmire aparenta ser apenas um homem comum que vive na cidade de Quahog, paga seus impostos e trabalha como piloto de avião. Mas a verdade é que esse rascunho do diabo é um louco pervertido que avança contra qualquer mulher que ele ver na sua frente. Mano. O cara é tão aterrorizante que até a Samara do Chamado tem medo dele. Volta aqui, gata! Ao longo das mais de 20 temporadas de Uma Família da Pesada, Glenn Quagmire acumulou os mais diversos crimes. Claro, ninguém nesse desenho é inocente, até Ninguém- porque mano, esse não é um Eu programa acho que para esse aqui é o menores. desenho o pior desenho da internet. Da televisão Isso e é tudo. considerado desenho, é? É, tipo, mano, o Simpsons já é pesado algumas coisas, não é? Só que não tem nem comparação. É humor bem gástrico. Cara, eles zoam tudo. Ele vai zoar a religião, vai zoar a cor, vai zoar a etnia, vai Caraca, zoar mano. tudo, mano. Tudo, velho. É Family Guy. Todos aí são pessoas horríveis, porém Quagmire se destaca, pois desde as primeiras Não tem ninguém que presta temporadas nisso. ele segue sendo o personagem mais terrível do seriado. É como se ele tivesse lido todo o Código Penal e pensado, ao contrário. que bela lista de afazeres. Então hoje nesse vídeo a gente vai ver alguns dos atos mais horríveis de Glenn Quagmire e Ai, entender que porque medo. ele talvez seja o homem mais criminoso que já existiu. Pra gente compreender melhor a mente perturbada de Quagmire, é preciso feio, voltar né? até a época da sua Olha infância, ele neném, num tempo cara. em que Glenn era Feio apenas um de garotinho inocente e com um queixo nunca foi desproporcionalmente inocente. grande. Quagmire nasceu em um lar desestruturado. Seu pai servia na marinha e sua mãe era uma mulher extremamente promíscua. Tão promíscua que ela se deitava com dezenas de homens por semana e a mulher pouco se importava se seu filho Deus. estava em casa ou não. Eram tantos homens que foi assim que Glenn aprendeu o alfabeto de A a Z, decorando o nome de todos Meu os Deus, parceiros cara. que sua mãe O ficava. passado do Art, vilão. Bob, Chet, Don, Ed, Frank, Gus, Hal, Irv, John, Ken, Lou, Matt, Ned, Oxpat. De fato, para alguns esse seria um passado bastante traumático, e segundo Quagmire, é por culpa da sua mãe que ele se tornou um maníaco e virou um Tá no viciado sangue. em ter relações com qualquer ser vivo É, que que tenha não um buraco. influencia, né? Já adulto, Quagmire saiu de casa e em um dia qualquer se apaixonou pela supermodelo Cheryl Tiggs, que se tornou o grande amor da sua vida, e os dois acabaram tendo um perigo. relacionamento amoroso que infelizmente não durou muito, já que Cheryl largou Quagmire por ele ser muito ciumento. Desde então, Glenn começou a se relacionar com dezenas de mulheres ao redor do mundo, pra ver Não, se fazer a mesma assim coisa que a consegue mãe? preencher o vazio que Cheryl Tiggs deixou no seu coração. E esse é o passado do vilão, que foi responsável passado do por vilão, moldar o falei. Quagmire que nós vemos hoje. Agora, se você acha que crescer em um lar desestruturado e sofrer uma desilusão amorosa justifica um cara ter cometido praticamente todos os crimes possíveis, Você viu onde aí bateu acho com a que já placa fica no- o seu no avião? critério. Mas de qualquer forma, Quagmire é uma pessoa horrível e é responsável por dezenas de crueldades ao Não, longo acho da que a sua Fã não tá vida. entendendo. Tipo, quando fala que ele é uma pessoa horrível, você tá achando. Não tá imaginando assim. Calma, calma. Piora. Você vai ver. Dos inúmeros crimes que Ai, Glenn não sei nem cometeu, falar. os que mais se destacam são os de Perdi. estudo. Quagmire é um pervertido e frequentemente vemos ele na companhia de alguma mulher. E quando Glenn escolhe sua vítima, ou ele fica com ela por bem, ou Por fica mal. por mal. Ele pouco Entendeu? se importa Nossa, de que ter que usar a psicopata. força pra conseguir o que Igual quer. pra Quagmire já tá com Mano. Não, você não tá entendendo. Não, tipo, você não tem escolha. Se você tiver o azar dele encanar com você, você não vai que você não quer ficar com esse louco. Você vai ter que ficar. Por quê? Porque ele quer.
Ele vai fazer de tudo, tenho certeza. Te sequestrar, te amarrar, te esquartejar, Isso, pôr numa exato. mala e despachar você igual lixo. Só porque ele quis. É isso que você tá aqui. Agora você tá começando a entender quem é o Quagmire. Ele faz tudo Já pela mulher que ele quer, mano. Meu Fica Deus. por Pelo mal. buraco Ele que ele pouco quer, se né? importa de ter que usar a força pra conseguir o que quer. Quagmire já atacou tantas mulheres que ele inclusive desenvolveu imunidade contra spray de pimenta. Encomenda para Glenn Quagmire. Com licença. Também tem uma encomenda pra você. É, seu pelado, cara. Credo. Valeu a tentativa, mas desenvolvi imunidade. Porém, o método Viu? padrão de Sabe, Quagmire correr, é tem que outro. fugir. Ele costuma capturar suas vítimas botando roupinol em suas bebidas. Essa que é uma substância proibida nos Estados Capelão. Unidos e que é normalmente utilizada e conhecida como um sedativo muito Meu potente. Deus, E cara. Quagmire já usou esse golpe diversas Véi, vezes não pra tem, ele conseguir pega ter tudo. relações com Credo, suas sério? vítimas. Como, por exemplo, na vez em que ele estava no encontro com Na Brooke casa. Roberts e não sabia que estava sendo filmado. Olha. Oh, legal. Legal. Oh, eu esqueci de vocês, rapazes. Bom, eu acho que o encontro acabou. Tchau, Brooke, e obrigado pela ótima noite. Olha, ele só parou porque ele tá sendo gravado, Glenn, mano. inclusive, já foi Por que ele visto pegou o chinelo? distribuindo essa substância ilegal pra Meg, o que também é mais um crime pra pôr Essa no é seu filha do currículo. melhor amigo Vale dele. destacar que a maioria dos atos de Quagmire são feitos Cara sem desse é proteção, amigo? ou seja, o cara Tem já filha? adquiriu Tem esse, praticamente gordo. todas as doenças e DSTs existentes. Ele, inclusive, foi o paciente zero de gonorreia. E Glenn não se importa nem um pouco de estar transmitindo todas essas DSTs. Na verdade, ele parece se divertir bastante em saber que transmite tantas doenças. E esse é apenas Meu mais Deus, um dos diversos prazeres mórbidos que o Quagmire tem. Além do fato dele sentir atração por pés, Glenn também tem outras práticas extremamente chinelo. questionáveis, que incluem o ato de impedir a própria respiração enquanto assiste um filme mais 18, ou também escutar o grito das suas vítimas para relaxar antes de dormir. Pelo amor de Deus, cadê aquela máquina de barulho? Meu Deus. A cama dele Aí no eu te coração, pergunto, parece quem cama é de juiz motel. Holden perto desse cara? Uma curiosidade interessante é o fato de que nem todas as vítimas do Quagmire são pegas para sua satisfação pessoal. Na verdade, Glenn muito provavelmente também está envolvido em um esquema sombrio de compra e venda de seres humanos. Tá, isso Um eu dos não sabia, primeiros não. indícios disso Caraca, foi na deu pra primeira piorar. temporada, quando Peter vê Quagmire saindo para trabalhar. Ei, é o Glenn Quagmire, meu vizinho doido. O que vai fazer essa hora? Eu vou trabalhar. Ele e o seu jeito de ficar rico rápido. Agora, por que Quagmire fez essa cara de medo quando foi visto por seu amigo tinha? e por que Peter disse que Glenn tinha um jeito de ficar rico rápido? Bem, a verdade viria à tona no episódio 12 da quinta temporada, quando Peter, sem querer, bate no carro de Glenn, revelando que no porta-malas do automóvel haviam várias asiáticas guardadas. Logo depois, Peter Meu também Deus, bate na cara. garagem de Quagmire, libertando ainda mais asiáticas que Deus, estavam cara. aprisionadas. Mas Glenn diz pra Peter não se preocupar, já que todas aquelas mulheres já estavam marcadas. Vamos atrás dela. Olha. Não esquenta, elas estão marcadas. Só me leva pro aeroporto. Quagmire muito provavelmente usa da sua profissão como piloto de avião pra transportar e vender todas essas mulheres de forma por que ilegal sempre e de quebra asiáticas? ganhar um bom dinheiro com isso. Agora vejamos, Será que a vale gente ainda mais? nem chegou na metade do vídeo e Quagmire já cometeu os crimes de estudo de pessoas mais vulneráveis, posse e distribuição de substâncias, Cara, olha isso. transmissão intencional de DSTs e compra e venda de seres humanos. Você acha que tá ruim? Então pode ficar tranquilo que vai piorar ainda mais. Por Impossível. enquanto a gente Piorar? só tá começando. Impossível. Além dos crimes já citados, Quagmire já cometeu mais outras dezenas de atos horríveis, sejam eles criminosos ou de puro mau-caratismo mesmo. Começando pela forma como ele trata suas amizades. Ao longo da série, Glenn já teve relações com quase todas as esposas da sua roda Isso de que eu ia falar, amigos. esse Um neném dos é de primeiros casos foi na quarta temporada, com a esposa de Cleveland, Loretta, onde ela e Quagmire jogaram xadrez diversas vezes na casa de Olha. Cleveland, enquanto o coitado tava Xadrez, trabalhando. jogaram Quando Cleveland xadrez. descobriu a traição, ele ficou bolado e tentou churrascar o Quagmire. Mas E no ele ficou fim, bravo Glenn só se com o safou amigo. mais Olha- uma vez. olha a Por casa traição, dele. ele ficou bolado e Olha tentou isso. Todo lugar tem cama. churrascar o cama, Quagmire. Na Na geladeira, cama. no fogão. Mas no fim, Glenn na se safou cama. mais uma vez. Os dois aí se entenderam e voltaram a ser amigos de novo. Porém, depois disso, Loretta e Cleveland se divorciaram, então o final mano, não nem foi sei muito que é isso feliz. Se bem que pro Cleveland, acho que foi um livramento ele se afastar dessa mulher. Uhum. Então você pode até interpretar que, no fim, o Quagmire também foi um traiu mal ele. necessário. Outro amigo vítima do Quagmire foi o cadeirante. Joey, lá na oitava temporada, onde ocorreu do Jornal da Cidade, por algum diabos de motivo, decidiu fazer uma pegadinha de 1º de abril, falando que o mundo seria
seria engolido por um buraco negro. Nessa, o Quagmire foi desesperado atrás do Joey, falando que na verdade ele foi virgem a vida toda e que queria ter relações com a Bonnie, a esposa do Joe, já que ele nunca tinha ficado com uma mulher na vida. O bestão aí então acredita na maior mentira já contada e, pensando que estaria ajudando o amigo, Joe então deixa Quagmire ficar com a Bonnie. Minutos depois, Glenn sai da casa e revela que tudo o que ele tinha dito era mentira, e a reação do Joey depois da traição é simplesmente essa aqui. Vai se catar! Só podia ser Quagmire. Contudo, o amigo que mais Eu acho sofre com as normal, investidas do mas assim, Quagmire É é o porque só podia ser Quagmire, né? Tipo, tá ligado? Ninguém. Não Mano, dá, tá tão velho, cara. fácil assim ser uma pessoa Não dá, ruim no cara. mundo? Peter, e que eu acho que eu já perdi as Até contas a de mulher quantas protagonista, vezes cara. ele já teve que defender a sua família desse estudador de queixo quadrado. Quagmire é tão obcecado por Lois, a esposa do Peter, que ele esconde até uma boneca no seu armário que tem a foto da Lois colada no seu rosto. Mas embora Glenn tenha essa obsessão por Lois, ele já disse que ainda tenta se controlar pra não atacar a mulher, em respeito ao seu melhor amigo. Só que isso meio que Nossa, só ele fica nas pensa nisso. palavras mesmo, já que Quagmire muitas vezes perdeu o controle e tentou se aproximar de Lois, como na vez em que ele stalkeou a mulher enquanto ela usava o banheiro. Diga-te, diga-te, diga-te. Dá pra sentar e fazer logo esse xixi? E o mais incrível de tudo é que Peter ainda defendeu o Glenn depois de ele ter feito isso com a sua Meu esposa. Deus, Outra investida cara. de Quagmire foi na vez em que Peter bateu a cabeça e sofreu amnésia e acabou esquecendo de toda a sua família. Quagmire, como bom amigo que é, decidiu consolar a Lois, já que ela tava num momento difícil por ter perdido o marido. E óbvio que ele se Perdido. aproveitou disso pra arrastar a mulher pra cama e E ela tentar foi? fazer alguma coisa com ela. Mas no final do episódio, por sorte, Peter consegue recuperar a memória e salvar sua esposa. E novamente, ele não demonstra qualquer raiva pelo que o Glenn fez. E assim, Ninguém por mais liga que o porque ele Peter, faz, cara. com o passar das temporadas, Mas ela? também Será tenha que é tipo uma sátira mesmo? Mas tá ligado? ela tava lá na casa do Eu acho que é tipo uma sátira mesmo, tipo, tem pessoas ruins aí que faz o que quiser e tem pessoas que não ligam. Tipo, não vê, sei lá, tipo, zoando isso. Mas O cara tá fala o que aí ele quer, ela. o caso que ele quiser e não acontece nada. Tá aí ela. O que tem ela? Ela foi lá. É o tipo Quagmire, né, velho? Mano, tornado um personagem terrível e caricato. Na verdade, Gente isso meio do que céu. aconteceu com quase todo mundo ali do desenho. Uma coisa que não dá pra negar é que ele sempre perdoou e ajudou o Quagmire quando ele precisava. Peter, pelo menos, tenta ser um bom amigo de vez em quando. Por exemplo, no episódio em que o Quagmire perdeu seu emprego como piloto depois de ter derrubado um avião. Ele ficou completamente Deus. miserável, sem ter nem onde morar. E Peter foi o primeiro a estender a mão e deixou Glenn ficar morando uma temporada na perigo, sua véi. casa. E ele ainda ajudou o Quagmire a recuperar o seu emprego no final das contas. Tudo bem Caraca. que tudo isso começou por culpa do Peter, que tirou a gasolina do avião, mas pelo menos Ah. ele se redimiu no final. Ele Outro ajudou exemplo foi que ele quando me Peter salvou, aceitou ter relações com o Quagmire só pra livrar ele de um casamento, já que Glenn havia se casado com uma GP e a mulher disse que só aceitaria o divórcio caso o Quagmire provasse que ele era gay. E Peter decidiu se sacrificar só pra salvar o amigo. Vocês têm noção de que mesmo o Quagmire sendo um ser humano péssimo, Peter ainda tá disposto a se deitar com ele e muito provavelmente contrair uma DST só pra livrar o amigo de um problema? E amigo Depois no passava mundo pra faria ele. isso pelo outro? Eu acho que nenhum. E é por isso que mesmo Amizade que é Quagmire tudo. seja um pervertido, ele ainda tenta ao menos se controlar um pouco perto da Lois, já que ela é a esposa do seu melhor amigo. Quer dizer, pelo menos é isso que ele diz, né? Aí, Porém, mano. não podemos dizer o mesmo quanto a Meg, a filha do Peter, Filha. que também já sofreu diversos ataques do Quagmire. E aqui a gente já entra nos crimes de PDF. E são vários os exemplos Ah. durante a série. Olha PDF. só, leite vencido. Sabe o que é PDF? o que eu sei não é o que vai ser. Então o que que é? Porque é menor de idade. PDF. Ah. É tipo abreviação, entendeu? Pedo. Ah, tá. Entendi. Agora O cara é Jack, entendi. mano. O cara é Jack. E são vários os exemplos durante a série. Olha só, leite vencido. Desaparecida. Caramba, Jenny, olha só como você tava novinha. De longe, a vítima que mais sofreu nas mãos do Quagmire A foi mulher a lá na casa Meg. dele. Teve a vez em que ele estava escondido no banheiro, filmando ela. Também teve outra onde Glenn, por algum motivo, ficou esfregando seu pé na guria enquanto ela estava dormindo. Fora a vez em que Quagmire invadiu a casa do Cleveland e começou a espionar a Meg e as amigas dela, só esperando as meninas dormirem pra fazer sabe-se lá o que. Meu Deus, cara. Parece que ele comprou do pai dele. Ah lá. Droga, vocês estão cansando a minha beleza. Que papo imbecil e chato, isso sim. Sabe o que eu vou fazer? Vou voltar pra minha casa e alugar um filme. Isso é Ele tava ridículo. pelado.
Nessa época, Meg e suas amigas ainda tinham por volta dos 16 ou 17 anos. Nossa, Porém, a maior super tentativa de velha Quagmire foi no episódio 10 da 10ª temporada, quando Meg finalmente fez os seus 18 anos, e ninguém apareceu na sua festa de aniversário, até porque essa menina não tem quase amigo nenhum. E quem foi que se aproveitou da solidão da Meg pra finalmente mostrar as suas garras? Ele mesmo, Glenn Não fala que era Quagmire. festa de Foi a 18 única anos. pessoa a aparecer na festa e que tentou por diversas vezes durante o episódio se aproveitar da menina pra conseguir praticar o ato com ela. Mas claro, querer ter relações com alguém logo no dia em que a pessoa faz 18 anos não é bem lá um crime, já que a pessoa já é adulta. Mas vamos concordar que ainda é uma estranho. atitude extremamente suspeita, ainda Tipo, mais ele- vindo do Ele maníaco já do tava Quagmire. esperando ela desde ela ser menor, entendeu? Sim, desde os Fez 16. 18 e já, pum, agora dá, tá ligado? Agora é um E de momento. qualquer forma, Glenn ainda segue sendo um PDF. E o mais absurdo é que todos da vizinhança sabem desse fato e parecem que simplesmente não ligam. Um exemplo disso é na 3ª temporada, quando a Meg entra no time de líderes de torcida da escola e acaba sendo vítima de bullying por parte do pessoal ali do time, principalmente pela Connie D'Amico, que é a líder do grupo. E o episódio é basicamente a Meg sofrendo na mão desse pessoal, enquanto a Lois procura uma forma de se vingar daquelas líderes de torcida por estarem aloprando a sua filha. E no final do episódio, Lois talvez executa uma das vinganças mais cruéis da história do cinema. Ela simplesmente dela ajudou. contrata o maluco do Quagmire pra ir se divertir com a menina que fazia bullying com a Meg. Caraca, que pesado. Oi, docinho, quantos anos tem? 16. 18? Que legal. Tô começando a gostar disso. Diggity, diggity, JJJ. Sim, Quagmire ficou tão amplamente conhecido pelos seus crimes que ele Ele faz nem que até falar. delivery de abuso. Outra cena Ele nem que marcante falar. que destaca a mente perversa de Glenn Quagmire também ocorreu na 3ª temporada, na vez em que Cindy foi capturada e presa por Stewie dentro do banheiro masculino. Minutos depois, a garota é encontrada por Quagmire e acho que todo mundo deve saber o que aconteceu. Querido diário, sorte grande. Até agora, Meu Glenn Deus. Já saiu tava ali completamente pronto, já. impune de todos os crimes que cometeu, já que aparentemente ele nunca foi denunciado por ninguém. Contudo, teve uma vez em que Quagmire realmente se deu mal por ter se envolvido com uma menor, e isso ocorreu na 13ª temporada, Uma quando vez só. Peter descobriu que seu primeiro nome na verdade era Justin e não Peter. Nessa, por algum motivo, ele decide alterar sua personalidade para alguém mais legal e descolado, e então Justin resolve dar uma festa na sua casa. Lá, Quagmire, que não perdoa uma, acaba conhecendo Kira, uma mulher que diz ter uns 23 anos, e os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, quando os dois acordam, Quagmire descobre que a menina é de menor, e meio que instantaneamente a polícia já brota na porta da casa dele e já leva Glenn preso por atos de Meu, mas pedofilia. quando é assim, na moral, agora dúvida séria. Quando é assim, é tipo, eu sei que é crime, mas é tipo, ela enganou Quando ele. a menina quer e mente. Ela enganou. Tipo, ah, Daí- eu tenho 20 anos, a menina tem tipo 17. O ruim é ter prova, né? Se provar, acho que deveria, tipo, ah, beleza, provou que é real, realmente aconteceu isso e tal. Deveria ficar ok, né? Ou não. Não sei agora. Tipo, ele é óbvio. Só que não cabe tem ser como provar, ele, tipo, como que vai provar? ele merece se lascar, meu. Como que vai falar? Não, ela mentiu pra mim. Eu tenho certeza que tem Imagina mulher que faz isso. Um cara Tenho inocente, tá ligado? certeza que tem O mulher cara que tá faz numa isso. festa com outra menina quando você tem, tenho 20. É mais comum Pá, os homens fazer, mas tem sai, mulher vai que pra faz também. casa, aí no outro dia, eu tenho 16. Tipo, Então, tenho certeza que tem menina que faz isso. meu Deus, existe isso ainda. Eu nem sabia. Caralho, meu Deus, mano. Dessas que partes eu horrível. não sei o que é certo, Cara, errado, que qual que é a loucura. lei, não sei. Que loucura. É, Não sei, inclu- mensagem de zap, Não, hoje em dia às tem vezes não IAP. tem mensagem usar, porque às vezes é coisa na Numa balada. festa, por exemplo. Tá na balada É, lá, pá, vamos pra casa, vai pra casa, é a mina de menor, sei lá. Uma dúvida só. Inclusive, não sei também como Quagmire não funciona. só cometeu os atos, como também tirou fotos e compartilhou com seus amigos. Espere eu mandar as fotos de ontem pros meus amigos. Meu Deus, que horrível. Ai, nossa, Boom. Ele é Você amigo. é nojento. Podem levar. Ah, então isso quer dizer que esse monstro do Quagmire finalmente será punido por seus crimes? Então, né? Acontece que no dia do seu julgamento, o mestre do Robinho deu uma enorme sorte antes de ser condenado, já que a mãe dele apareceu no julgamento no último minuto pra defender o filho. A mulher que antigamente era extremamente promíscua
promíscua e pervertida igual Quagmire, agora se tornou uma senhora super religiosa e ela implora pro juiz liberar o seu filho e diz que Glenn vai passar por uma reabilitação para se tornar um bom cidadão. Mas o pedido é negado e Quagmire puxa 20 anos de cadeia. Já no dia seguinte, na frente do presídio, todos ali, com exceção do Brian, ficam muito tristes e se despedem do Quagmire, que finalmente irá pagar por seus crimes 20 anos monstruosos. de cadeia. Porém, como nada nesse desenho tem consequências reais, o juiz do caso aparece e decide anular a condenação de Glenn sem Por quê? motivo algum. Aparentemente, a mãe do Quagmire teve que recorrer a outros métodos para conseguir libertar o filho. Eu imaginei Digamos isso. apenas que estava colhendo meu DNA. Meu E Deus. por sinal, tinha bastante, querido. Ela, como uma boa mãe, não poderia permitir que seu filho fosse preso, mesmo que tivesse que recorrer a métodos tão vulgares. Então, Cara, mais uma vez, esse Glenn desenho é horrível, Quagmire velho. saiu impune de Isso seus tá pior terríveis que atos. Simpsons. Simpsons o é Quagmire desenho de se criança safou e perto não disso. aprendeu Real. nada. Maravilha. Agora falando sobre os relacionamentos de Quagmire. Não, pra você No ver como caso, o cara faz tanta merda que é meia hora de vídeo falando mal desse cara, velho. Só coisas ruins que esse cara Já fez. falou pra caralho. Eu falei, mano, já falou pra caramba e não acaba, velho. Mano, é muita coisa, Mano, velho. que pode os acontecer que tanta foram merda assim, consensuais, onde alguns deles também foram marcados por muitos crimes. O cara consegue ser Não pior dá, que o blusão quando o assunto é relacionamento. Deus, Glenn velho. teve Não. diversos casos que não foram pra frente, como o casamento com Charmise ou então os relacionamentos com Carrie e Kimi, mas nenhum desses teve nada de criminoso. Embora eu tenha quase que absoluta certeza de que essa Kimi era de menor. Mas isso infelizmente não tem como eu provar, então vou comentar só sobre os casos em que a gente viu que teve algum crime. Talvez a pior investida que o Quagmire já fez foi na temporada 12, quando ele comprou um notebook e de brinde quis levar a atendente da loja junto, que era uma mulher chamada Sônia. Os dois tiveram um encontro e no dia seguinte Quagmire acordou algemado e percebeu que Sônia tinha colocado uma certa substância na bebida dele, Ela que tinha fez feito isso? Glenn Ela fez dormir a isso? noite toda enquanto Sônia brincava com ele. Quem diria, né? Logo o Quagmire caindo na própria armadilha. foi Só abusado. que o Glenn não fica com raiva de ter sido estudado enquanto dormia, muito pelo contrário. Na real, ele se apaixona instantaneamente pela Sônia e os dois começam Que a ter um beleza, caso. ela é igual Só que, a mim, tá obviamente, ligado? Sônia não é lá uma pessoa muito normal. Pra falar a verdade, Não. ela consegue ser pior que o Quagmire. Sim, isso Caraca. é possível. Alma Ambos até gêmeas. começam um relacionamento muito bem e juntos decidem realizar algumas fantasias. Primeiro, eles jogam xadrez na frente de um velho de cadeira de rodas. Depois, eles coisam melados de tinta enquanto sujam o chão. E depois, do nada, Nossa. Sônia simplesmente põe o Quagmire pra fazer o ato com seu pai enquanto ela assiste. Glenn acha pai? essa situação bastante estranha, mas o amor dele Esse é o por pai? Meu Deus, Gente, cara. eu não que sei nem o que desenho falar. Eu tenho medo de perturbado, falar as cara, coisas e que ser desenho cancelado. Acho que perturbado. eu não vou falar nada. Mano, eu pensei que ia ser um compilado também de momentos engraçados, tá ligado? Eu falei, ah, mano, vamos ver algumas cenas, né? Não sabia que ia ser um vídeo destruindo o de Quagmire, tá pensar que ligado? tem gente nesse nível, né? Pelo mundo, né? Que isso, de cara? perigo, Ah, né? Tem várias? Com a várias sociedade, pessoas. nossa, que medo. Sônia é tanto Pode que ser na Tem a outra mulher lá que gravava com filho, com pai, Tem. com sogro, com Tem. vó, com cachorro, tá ligado? Ai, que horrível, credo. ele aceita ficar com o próprio pai. Meu Deus do céu. Meu Deus, Vale isso até destacar para de que rir. relações de cestos também é tido como crime em alguns lugares dos Estados Unidos. Mas enfim, não demora muito pro Quagmire começar a aparecer todo estourado na frente dos amigos, já que a nova namorada dele gosta de uma parada um pouco mais Meu agressiva. Deus, E a gente cara. logo descobre que a Sônia, na verdade, é uma psicopata pervertida que captura seus namorados e transforma eles em escravos. E Glenn é a próxima vítima. Ela tem força, Tá me que bom. machucando e eu tenho que limpar meu porta-mala, Sônia! Ah, eu vou limpar seu porta-malas, Diggity. Eu que falo assim! Sou eu que falo assim! É impressionante como o Quagmire é O um jogo imã de virou, não é desgraça, né? Ou é ele que comete o crime, ou então alguém próximo dele. O cara nunca consegue sair limpo de nada. Mas no fim dá tudo certo, o pessoal encontra o Quagmire preso num galpão, fazendo ali um cosplay de Mussolini. E então o Joey consegue prender a Sônia e a gente tem um final feliz. Mano, o cara é Agora um cadeirante, outro cara. relacionamento do Quagmire, que não teve um final feliz, na verdade teve um final horrível de trágico, foi no episódio 21 da 4ª temporada, quando Peter vence um programa de auditório e tem o direito de levar alguns prêmios pra casa. E um dos prêmios que ele escolhe é o de ter uma empregada de graça por uma semana. A empregada então chega, Parece a seu nome Bella. é Joan, e ela fica na casa dos Griffins por uma semana, limpando a bagunça, enquanto Peter trata a coitada igual uma escrava. Até o dia em que Quagmire encontra a mulher e é praticamente amor à primeira vista. Os dois se doente. apaixonam, marcam um encontro juntos e começam a namorar. E até parece que Glenn finalmente se reabilitou, deixou a promiscuidade de lado e virou um novo homem que vai construir uma família.
família. Nem Mas na fudendo. verdade não, os desejos internos falam mais alto e logo no dia do seu casamento com Joan, Quagmire percebe que ele não vai tancar a vida de casado. Mas agora já é tarde demais. Diga-te, céus, cometi um erro terrível. Glenn e os amigos então discutem uma forma para ele conseguir se livrar da mulher. Primeiro, Olha, Quagmire olha aí. tenta pedir o divórcio, mas Joan ameaça se churrascar e desviver Quagmire caso ele largue ela. E então os caras partem pro plano B e decidem forjar a morte do Glenn. Eles dizem pra Joan que Quagmire estava andando no parque quando mesmo foi atacado por um ninja, um taxista, um robô de lata e então foi devorado por um dinossauro. E embora seja uma história bastante convincente, Joan não acredita nela. Então Quagmire aparece e simplesmente sofre um ataque cardíaco. E a mentira acaba funcionando. A No funeral, o figurinha plano tá dando certo, até que Peter percebe que vão cobrir o caixão de Glenn com concreto. Acontece que o prefeito West tem medo de zumbis, Como que então vai a fugir? prefeitura manda cobrir todos os caixões de concreto. Vão me agradecer quando ninguém comer seu cérebro. Logo, Quagmire milagrosamente revive, porém, mesmo assim, a morte já chegou no funeral e, querendo ou não, ela vai ter que levar a alma de Glenn do mesmo jeito. Joan entra no meio pra impedir e quando ela toca no braço do ceifeiro, quem acaba perdendo a vida Olha é ela. a Então, no viagem, fim de tudo, cara. Joan é levada no lugar do Quagmire, já que ela era sua esposa. Mas antes do ceifador levar a pobre da mulher, Glenn pede só um pequeno favor pra ele. Morty, poderia deixar este corpo aqui por mais 5 minutos? Esse é o Quagmire. Acho que eu não preciso nem dizer que ter relações com alguém sem vida dá, também cara, é não considerado um crime horroroso. Deus E como do céu, Quagmire não tá, acho platinou que o vai Código explodir. Penal, essa não Peter é foi pior a que única ele, vez cara. que ele fez isso. Lembram quando eu disse lá no início do Não, vídeo que ele Quagmire. ficou com a ex-esposa do Cleveland, a Loretta? Então, né? No episódio 17 Mano, não para da de primeira... aumentar. A primeira era só o Sonic. Aí depois o Sonic e o Mario. Aí agora colocou o Crash que ele junto. ficou com a ex-esposa do Cleveland, a Loretta? Então, né? Olha lá. Olha, Vai velho. estar 10 personagens aqui fazendo essa cara, tá ligado? Ai, No episódio mano do céu, 17 ai, da tortura, primeira cara, temporada meu do Deus. Cleveland Show, Loretta acaba indo de Vasco enquanto tomava banho e o Quagmire fica encarregado de levar o corpo dela até onde o Cleveland mora, pra mulher poder ser enterrada. E quando ele chega lá, Quagmire simplesmente revela que ele ficou com a Loretta mesmo ela estando sem vida. Você É a quer segunda ver? vez que ele faz. Não, que isso? Quando faz Mas isso? por que ela está vestida de Necrofilia. empregada Isso. francesa? Eu Segunda queria vez já. uma empregada francesa. E o cara ainda tem a coragem de dizer isso pro Cleveland, que é o ex-marido da mulher. Inclusive, em outro episódio, tem uma cena do Quagmire cometendo esse ato de novo. Quem Essa inventa parte foi personagem até desse, cara? deletada de algumas versões da série. No caso, isso ocorre no episódio 12 da temporada 5, onde vemos um velório de uma mulher, e lá tem um cara dizendo que a moça se foi muito nova, na flor da idade, e que ainda era virgem. E no instante seguinte, o queixo deficiente pula de dentro do caixão e acho que já deu pra entender. Outro tipo de crime que Glenn Quagmire comete Terceiro. bastante durante a série é o de abandono parental. Glenn já ficou com centenas de mulheres em toda a sua vida e como ele não é lá muito fã de usar proteção, isso resultou em diversos filhos de Quagmire que estão espalhados pelo mundo e também Credo. tem alguns na cidade de Quahog. E claro, ele não criou nenhum. Você se parece mais com aquele menino ali. Papai? Ah, meu Deus. O cara dele, velho. Sala para alunos É. especiais. Papai? Ai, caramba. Espanhol. Papá? Ah, meu Deus. Sala dos professores. Não tem nenhum aluno aqui, tem? Não, só eu. Ah, ainda bem. E não pense que Quagmire tem apenas filhos humanos. Algumas vezes ele já foi visto cometendo seus atos com animais. Ah, não dá. Inclusive teve uma não. vez em que Aqui Glenn não dá pra tancar. Ah, não. Meu Deus. Eu tava com do medo céu, disso. cara. O que eu mais temia. Cara, Não dá. o que o criador Mano, dessa desgraça imaginou Não pra criar tem isso, como, cara? Que horrível, Como que ele véi. pensou, vou criar o ser humano Ai, mais desprezível existente na face da Terra, mano? Que essa desgraça não morre, velho? Que isso? se Como casou pessoa com uma dessa girafa e 9 meses depois nasceu uma criatura que viria desafiar todas as leis da natureza conhecidas pelo homem. Esse negócio não é meu, não. Mas de tantos filhos, tiveram duas que receberam um pouco mais de destaque. A primeira foi a que apareceu no episódio A Filha do Quagmire, onde Glenn, num dia qualquer, abriu a porta da sua casa e encontrou uma bebê ali dentro de um cesto, junto de A um mãe que bilhete abandonou. dizendo que a menina era sua filha. Espera aí, Quagmire. Não há garantia de que ela seja sua filha. Amigo. cara. Olha lá, o barulhinho dele. Eu falo Giggity. isso. Joey fez o teste de DNA e confirmou que a guria era a filha do Glenn. E agora ele vai ter que criar a menina sozinho. Quagmire então batiza a Perigo bebê na de mão Anna deles. Lee. E então começa a sua jornada de pai solteiro. Mas pra ele é muito desgastante essa nova rotina. Glenn não tem mais tempo pra nada. E pra piorar, ele já não tem mais energia pra ficar com mulher nenhuma.
Quagmire então decide entregar a menina pra família que dos medo. Griffins, mas Peter só faltava ele recusa, fazer então isso. Glenn termina levando Annalie pra agência de adoção. E a menina agora será criada por um casal que Ufa. realmente a ame. Mas Ele acontece que realmente doou a Quagmire filha. não é nenhum monstro. Fico com medo de Ele fazer algo tenta pior. voltar à rotina comum, mas não consegue se perdoar por ter abandonado Annalie. E ele então decide pegar a guria de volta. Quando Glenn Credo, chega na não. casa da nova família da menina, ele de cara já desiste de recuperar sua filha. Quagmire enfim percebe que seria incapaz de cuidar de Annalie e que agora a garotinha está num lar acolhedor, cercada Do de nada ele pessoas sendo que um a ser amam e que humano, vão tá ligado? criá-la muito bem. Estranho. Coisa que infelizmente Quagmire jamais conseguirá fazer. Anna será muito mais feliz sem ele. E essa é uma cena realmente muito bonita e emocionante Bem pra diferente, todos que diferente assistem, dele. mas é aquilo, né? Quagmire é o Quagmire. E no final do episódio ele solta essa aqui. Ei, quem sabe? Talvez eu cruze com ela daqui a 18 anos. O quê? Você achou mesmo que eu ia mudar tanto assim? Olha, considerando que o Quagmire já Mano. bateu uma pra foto da mãe dele e que ele também já ficou com o próprio pai, acho que não é de se estranhar que um dia ele acabe ficando com a própria filha. Na verdade, isso meio que quase aconteceu em um outro episódio. Não Já acredito. outra filha de Glenn, agora uma menina com 18 anos, foi Courtney, uma garota que Quagmire conheceu por acaso em um baile de formatura. E quando Como que as mulheres aceitam que esse desgraçado, feio pra caralho, queixudo, mano? Como que a pessoa tá num lugar com um monte de homem, vai logo no... Que dedo Justo e podre. Quagmire, cara. Dedo podre. Meu Vai no Deus, justo do mano. pior homem possível da Terra, velho. Meu Deus. Glenn levou a que menina isso? pra sua casa, acabou descobrindo que Courtney era sua filha. Ah, Courtney. Oh, Glenn. Giggity. Peraí, acabou de falar... Digue-digue-digue. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Teste de DNA. Toma, esfrega isso dentro da sua bochecha. Teste de DNA. Positivo, ruim. A menina diz que cresceu sozinha e nunca conheceu a sua mãe, e claro que Quagmire também não faz nem ideia de quem a mulher seja, mas de qualquer forma, Glenn e Courtney agora decidem se aproximar e Meu Deus. desenvolver mais as suas relações de pai e filha. Quagmire então passa a acompanhar as atividades da menina na escola, ele também leva ela pra conhecer e fazer amizade com seus amigos, e Glenn até põe a guria pra pilotar um avião no lugar dele, o que obviamente também é um crime, mas acho que esse deve ter sido o menos pior que leve ele isso cometeu aí. até agora. É o E menos Quagmire pior. mais uma vez se reabilita e se torna um homem bom e um pai de família respeitável. Ele se torna tão bom pai que decide levar Courtney pra acampar, junto do Peter e da Meg. E de início tá tudo indo certo. Glenn, Courtney e Meg estão se divertindo bastante no acampamento, porém quando todos ali se perdem na floresta, Quagmire acaba surtando por não aguentar mais ter que fingir ser um bom pai. Ou seja, tudo isso que ele fez até agora foi só um teatro. E durante esse ataque de raiva, Glenn termina sem querer incendiando quase toda a floresta. Tá aí mais um crime pra pôr na conta do cara. Mas no Porra, fim, até como crime sempre, ambiental. tudo dá certo, o resgate chega e Quagmire pede desculpas por ter surtado do nada. E promete que quando eles saírem dessa, ele vai ser um bom pai pra Courtney. Eu prometo. Se a gente sair daqui, podemos recomeçar. Topa? Topo. Vai. Mas provavelmente ele não cumpriu a promessa, já que se passaram anos desse episódio e essa menina nunca mais apareceu na Nossa. série ou sequer foi mencionada. Mais uma vez, Quagmire abandonando seus filhos, né? Até Enfim, depois de nada maior. de novo no front. Agora, só pra finalizar o vídeo, eu vou comentar alguns outros crimes que Quagmire cometeu, mas que foram em uma escala menor durante a série. Mas mesmo assim, seguem sendo atos horríveis. Como nas vezes em que Glenn tirou a vida de algum personagem. O evento mais lembrado é no episódio 3 da 10ª temporada, quando Quagmire se livrou de Jeff, que era o marido agressivo da sua irmã Brenda. Esse que é um episódio onde Family Guy tentou ser sério e falar de um tema importante, mas acabou falhando miseravelmente. Mas enfim, no consegue. evento em questão, Glenn estava no hospital, depois de quase ir dessa pra uma melhor, quando ele recebe a visita da sua irmã Brenda e do seu marido Jeff. O casal então passa alguns dias na casa do Quagmire pra Brenda dar um apoio pro irmão, porém Jeff é um homem muito violento e que maltrata Brenda por qualquer coisa que ela faça. E como Glenn não aceita mais ver isso acontecendo com a sua irmã, ele e os amigos conseguem arrastar o Jeff pro meio do mato e depois de uma briga, Quagmire despacha Jeff acertando ele com um carro. Caralho, Além do mano. churrascamento, também dá pra incluir o crime de ocultação, já que os três aí deram um sumiço com o manequim do Jeff. Isso Também que o outro cadeirante é policial, tá? Aham.
Cara, não dá, velho. O caso em Detalhe, que né? Quagmire foi responsável por tirar a vida de alguém foi no episódio 15 da 10ª temporada, onde Glenn estava pilotando o avião, que tinha ali uma faixa divulgando a farmácia do Goodman, quando de repente Quagmire perde o controle do avião, já que ele quis voar abaixo para poder ver as mulheres se trocando. Nisso a faixa acaba se desprendendo e então acerta um ônibus escolar, que também perde o controle e termina caindo no rio, o que resultou no fim de todos os estudantes que estavam dentro do ônibus e também do motorista. Só nessa cena aí já dá pra adicionar mais umas 14 vidas aí na Meu ficha do Deus, Quagmire. cara. Já outros atos mais violentos do Quagmire incluem todas as vezes em que ele lutou com o Brian, como na vez em que Glenn surrou o Brian depois de descobrir que ele havia tido relações com seu pai. E por Cara, Brian ser um cachorro, isso Não meio é só Quagmire, tô falando, todo mundo é perturbado, cara. Que desenho é esse, Mano, velho? não, cachorro? que implica no delito de maus tratos. E também teve a vez em que Glenn e Peter fizeram uma pegadinha com Chris enquanto ele dormia, e do nada Quagmire achou uma boa ideia golpear o moleque enquanto ele estava vulnerável. O que também é um crime, e fica ainda pior quando sabemos que Chris é apenas um adolescente. Agora uma menção honrosa que provavelmente não é canônica, mas que eu acho que vale a pena comentar, foi quando Glenn liquidou toda a família dos Simpsons. Numa cena que foi deletada em algumas versões da Isso, série, até a mostra Marge. Quagmire tendo relações com a Marge. Wow, 3 times in a row. You're amazing, Glenn. Oh, I just take a lot of pride in what I do. Porém, em seguida, Homer chega em casa e Tá descobre cagando pra mim, tudo. foi. Nisso, Quagmire entra em choque e acaba eliminando Homer com um disparo. Hey, what's going on here? Oh my god! Oh my god! E para não terem testemunhas, Glenn decide fazer a limpa em todos os outros da família Simpson. Essa cena não tem nada de Cara, gráfico, não dá. mas mesmo assim é um dos momentos Não dá, mais velho. bizarros envolvendo Quagmire em toda a série. You shot my homie. I'm calling the police. Ay, caramba! Mom and Dad are dead. Oh no! Who will pay for my saxophone lessons? Ah. E esses foram os maiores Cara, crimes mano. que Glenn E eu já ouvi Quagmire falar. cometeu durante as mais de 20 vídeo temporadas de uma maluco. família Ai, da Arthur, acho que eu não pesada. vou nem Ainda dormir hoje, faltou vou ter citar algumas pesadelo. coisas, como, por exemplo, roubo a banco, ou então incendiar Não acaba, uma não farmácia para. com o intuito de forjar o seguro do estabelecimento. Mas se eu fosse falar de tudo, o vídeo ficaria gigantesco, Já então ficou eu preferi focar gigantesco. nos atos mais horríveis mesmo. Mas de qualquer forma, Meus o olhos que estão não dá pra ardendo. negar é que Glenn Quagmire é um dos piores seres humanos que já existiu, que usa o face mundo do ao seu planeta redor Terra. como um grande playground, para assim satisfazer seus desejos carnais mais obscuros e profanos. Quagmire é a encarnação de tudo de mal que um homem ou uma Né? mulher são capazes de fazer caso se entreguem aos prazeres da carne. Ele coleciona dezenas E de não fosse vítimas preso, e né? deixa um grande rastro de horror por onde passa. Como já vimos, Quagmire nunca foi e nunca será punido por nenhum de seus atos. A lei dos homens se mostra incapaz de conter tamanha monstruosidade. Então para nós resta apenas esperar. Esperar que o tempo se encarregue de expurgar Glenn deste mundo, pois embora tenha cometido atos dignos de um demônio, ele ainda é apenas um humano, feito Ah. de carne e osso. Entendi. Sim, não há nada de sobrenatural nessa entidade. Quagmire é apenas um homem, o homem mais criminoso que já existiu. Cara, É agonia. Só podia ser o Quagmire. Demônio, Giggity, tira essa giggity, chave. goo. Aguento Cara, mais. sério, eu não sei nem o que falar desse react. Traumatizado é Eu não sei o que falar. pouco. Eu sabia que o bicho era ruim, já tinha visto algumas cenas do desenho. Nossa, graças a Deus que eu nunca vi. Eu Nossa, não sabia que era fui assim, não, velho. poupada 23 anos da minha vida desse cara, Cara, e tive que ver ele agora. Puta que meia pariu, hora velho. mostrando as atrocidades, não foi nem as cenas, foi Nossa. mostrando todas as atrocidades que ele já fez. Fui cara. poupada a vida inteira de conhecer esse cara e conhecer da pior Cara, qual maneira, o sentido velho. de alguém criar um desenho assim, mano? Tipo, é legal assistir, não. Eu sei que tem umas cenas que dá pra dar risada. Mas o dele é demais, a parte dele é demais, velho. Ai, que horrível, cara. Nossa, cara, agora vai ficar na minha cabeça. Vou Péssimo. dormir com medo agora do Quagmire invadir minha casa, tá ligado? Que isso, cara, que vídeo maluco, Gente, mano. Eu jurei que ia ser um pesadelo. compilado de cenas do desenho, mas não. Foi meia hora falando porque o Quagmire é um desgraçado, velho. Já sei que eu não quero ver isso nunca. Não é seu tipo de humor, cara. Acho que não é tipo de- Não. Melhor você limpar seu nome. Caralho, Senão que vai vídeo dar merda, vai bizarro, dar mano. ruim. Mas é isso, galera. Esse foi o react, espero ter gostado. Ou não. É, Se você gostar, se gostar, você é tá estranho, sendo tá errado? perigoso. Não sei. Passa na descrição, segue a Nanchinha, entra no Discord. Isso. Tamo Quer- junto, até o próximo react.